O Pentágono está construindo uma usina nuclear que cabe em 4 contêineres de transporte. Este é o Projeto Pele, nomeado não pelo futebolista brasileiro, mas sim pela deusa havaiana dos vulcões. O Escritório de Capacidades Estratégicas do Departamento de Defesa lidera o projeto, enquanto um protótipo é construído em Idaho, em um laboratório nacional do Departamento de Energia dos Estados Unidos. O plano é transportá-lo por estrada, ferrovia, mar ou ar até uma base remota, ligá-lo em até 72 horas, operá-lo por pelo menos 3 anos sem reabastecimento e depois embalá-lo e partir. Brilhante! O raciocínio é: as forças americanas operam radares no Ártico, submarinos de comunicação no Pacífico, pistas de drones no deserto e bases avançadas ao fim de longas linhas de suprimento. Quase todas elas usam diesel, que deve ser comprado e transportado por caminhão, avião ou navio. Nas guerras do Iraque e Afeganistão, esses comboios eram dos trabalhos mais perigosos. Um reator instalado em base de concreto, gerando silenciosamente megawatts de eletricidade por ano, pode ser a solução do Pentágono para o problema. Também há um retorno a uma ideia que o Exército abandonou há quase 50 anos. Do fim dos anos 50 ao início dos 70, pequenos reatores militares abasteceram bases sob o gelo da Groenlândia e na zona do Canal do Panamá, até que custos, complexidade e um acidente fatal em Ohio encerraram o programa. Acidentes nucleares geralmente causam isso. O Pentágono tenta de novo, com novo núcleo menor e contrato de até 300 milhões de dólares. A principal dúvida é se a energia nuclear pode ser compacta, segura e confiável o suficiente para acompanhar os militares longe de qualquer rede elétrica. O Departamento de Defesa é o maior consumidor institucional de energia dos Estados Unidos, usando cerca de 30 terawatts-hora de eletricidade ao ano. Ele usa mais de 10 milhões de galões de combustível por dia em navios, aeronaves, veículos e bases. A maior parte desse consumo vem de combustível de aviação e diesel marítimo, mas parte relevante é de combustível comum para geradores em locais sem alternativa. É nessas situações que o Projeto Pele atua. Bases militares modernas demandam muita eletricidade. Radares operam 24H e enlaces de satélite e comunicações táticas exigem energia limpa e estável. Drones usam estações terrestres com controle climático. Já hospitais de campanha, purificadores de água, sensores de perímetro e tendas de comando têm consumo próprio de energia. Se isso fosse em uma base nos Estados Unidos continentais, a energia viria da rede elétrica comercial. Em uma base avançada no Sahel ou em outro local isolado, a energia vem de geradores a diesel em contêineres isolados acusticamente. O diesel é denso em energia, familiar e seus geradores são confiáveis. O problema está no que ocorre antes do combustível chegar ao tanque. Cada galão é comprado no mercado mundial, refinado, armazenado, transportado até um porto, embarcado, descarregado em um centro regional, transferido a um caminhão-tanque, levado por estradas perigosas e bombeado ao reservatório final. Cada etapa custa dinheiro, tempo e expõe pessoas ao risco. Nas guerras do Afeganistão e Iraque, essa cadeia de suprimentos foi uma das partes mais mortais do conflito. Comboios de combustível e água entre Kuwait, Bagram, Kandahar e vários postos avançados eram frequentemente alvos de emboscadas e bombas. A estrada Route Irish, que ligava o centro de Bagdá ao aeroporto internacional de Bagdá, ficou infame como a estrada mais perigosa do Iraque entre 2003 e 2007. Em novembro de 2008, militantes atacaram um depósito da OTAN perto de Peshawar, destruindo 13 caminhões e causando grande perda de combustível e suprimentos no Afeganistão. Militantes no Afeganistão atacaram novamente em 2010, atacando dezenas de caminhões-tanque de combustível da OTAN, estacionados perto da passagem de fronteira de Torkham. Mais de 30 caminhões-tanque foram destruídos e vários motoristas mortos ou gravemente queimados. Análises do exército da época concluíram que grande parte das baixas no teatro de operações estava ligada ao transporte de combustível e água. A frase que ficou marcada no Pentágono foi a tirania do combustível, a maneira como a logística dita onde as forças podem ir, quanto tempo podem ficar e o que podem fazer quando chegam lá. Pele é a resposta. Um reator que chega uma única vez, opera por pelo menos 3 anos com uma única carga de combustível e gera alguns megawatts no local, visa eliminar a necessidade diária de comboios na base.
caminhões ainda chegam trazendo comida, peças e munição. Mas, em teoria, o caminhão-tanque não precisa mais vir. Esse é o cenário que o programa busca possibilitar. Dito isso, essa não é uma ideia nova. Entre 1954 e 1977, o Exército já tinha um programa de energia nuclear para locais remotos e sem combustível, com os quais o Pentágono se preocupa. Foram construídos 8 reatores em locais espalhados pelos Estados Unidos, no Ártico, na Antártica e na zona do Canal do Panamá. Por um tempo, parecia que reatores militares pequenos seriam comuns em bases remotas. O mais famoso ficava sob o gelo da Groenlândia. Camp Century era uma rede de túneis na calota de gelo, oficialmente estação de pesquisa, mas também parte de um estudo para instalar mísseis nucleares sob o gelo. Acho que eles poderiam estar pesquisando isso. Entre 1960 e 1963, o reator portátil PM-2A forneceu eletricidade e calor ao local, transportado em uma carreta e montado no local. Unidade parecida com a PM-3A operou na estação McMurdo, Antártida, de 1962 a 1972, fornecendo energia à base americana perto do Polo Sul. Havia também uma versão flutuante. O MH-1A era um reator de água pressurizada, instalado dentro de um navio Liberty, convertido chamado Sturgis, e Mulsanne. De 1968 a 1976, ficou ancorado no Lago Gatun, fornecendo eletricidade para a rede da zona do Canal do Panamá. A barcaça levou décadas para ser descomissionada, e o casco só foi desmontado em 2019. Esses reatores provaram o conceito. Usinas nucleares militares compactas podiam ser transportadas para locais remotos e operar, até deixarem de funcionar. A queda ocorreu com o SL-1 reator nuclear experimental na Estação Nacional de Testes de Reatores, um NRTS, em Idaho. Ironia, é o mesmo local onde hoje se desenvolve o projeto Pele. Em janeiro de 1961, um pequeno reator experimental do Exército entrou em criticidade imediata durante manutenção na estação de testes. A barra central de controle foi puxada demais, elevando rapidamente a potência do núcleo e impulsionando o vaso do reator para cima, matando os 3 militares que estavam sobre ele. O acidente liberou cerca de 1.100 curies de produtos de fissão na atmosfera e ainda é o único acidente fatal de excursão de potência de reator na história dos Estados Unidos. A limpeza, com a recuperação de corpos contaminados e o sepultamento do reator, passou a influenciar permanentemente a visão da indústria sobre erro do operador e segurança inerente. Foi como Chernobyl, mas em escala menor e bem antes, ajudando a encerrar ideias de unidades móveis de energia nuclear. O programa acabou em 1977. Reatores eram caros de construir, complexos de operar e exigiam equipes especializadas. O diesel mais barato e o impacto do SL-1 encerraram a ideia. Agora, porém, a discussão foi reaberta. O projeto Pele será testado no local do antigo SL-1 em Idaho, com combustível e recursos de segurança que, segundo os projetistas, tornam irrelevantes as falhas do programa anterior. Como isso é possível? Um argumento para tentar novamente foi apresentado formalmente em 2016. Naquele ano, uma força-tarefa do Conselho de Ciência de Defesa sobre sistemas de energia para bases operacionais avançadas e remotas chegou a uma conclusão bastante interessante. Ela disse que pequenos reatores nucleares móveis podem fornecer energia que geradores a diesel não conseguem e sugeriu que o Pentágono considere a ideia seriamente. O relatório não escolheu projeto ou fornecedor, apenas afirmou que a tecnologia evoluiu desde a última tentativa do Exército, justificando nova análise. E isso não é um detalhe menor. Os militares também aprenderam com suas campanhas recentes no Iraque e no Afeganistão o quanto a logística de geradores a diesel pode ser problemática em uma zona de conflito ativa. A tarefa ficou com o Escritório de Capacidades Estratégicas, SCO, uma pequena organização criada em 2012 para levar protótipos tecnológicos ao campo mais rápido que os sistemas normais de aquisição. O SCO ficou responsável pelo projeto Pele, que começou sem grandes ambições: criar um protótipo, testá-lo em um laboratório nacional e avaliar seu potencial.
O processo formal iniciou em janeiro de 2020, após o SCO definir um nome inspirado na mitologia havaiana e divulgar um aviso de intenção para um estudo completo de impacto ambiental. O projeto Pele construiria e testaria um reator nuclear militar móvel, e a avaliação do SCO incluía construção, operação, transporte e descomissionamento de um protótipo. Então, o que tudo isso significa? Bem, isso significava que sim, um projeto de reator nuclear de algum tipo logo estaria em andamento, mas que todas as precauções seriam tomadas para evitar que isso se transformasse em um mini Chernobyl. Boas notícias! Na prática, desde 1986, qualquer título de projeto com as palavras nuclear e reator juntas é tratado com grande suspeita pelo público e grupos de pressão. Vale lembrar que a série Chernobyl, da HBO, sobre as consequências do desastre do reator, foi lançada 6 meses antes e mostrou de forma gráfica os corpos em decomposição dos liquidadores acometidos pela doença da radiação. Isso pode ou não ter tido impacto na opinião pública, mas o Pentágono também tinha o legado do acidente do SL-1 em seu histórico. Então, bem, não custa nada ser cauteloso, certo? O Pentágono concedeu contratos iniciais de projeto a 3 empresas. A BWXT Technologies propôs um reator de alta temperatura refrigerado a gás, usando partículas de combustível triço em seixos de grafite. A X-Energy apresentou um projeto modular refrigerado a gás com tecnologia XEC-100, enquanto a Westinghouse Electric Company propôs um microreactor compacto de tubos de calor. Em março de 2021, restaram apenas BWXT e X Energy na disputa, avançando para a engenharia detalhada após a eliminação da Westinghouse. Os requisitos do projeto era difícil. O reator devia produzir de 1 a 5 megawatts, suficiente para manter uma base operacional por ao menos 3 anos sem reabastecimento. Ele precisava caber em contêineres ISO e suportar transporte turbulento por avião, caminhão, trem ou navio. No local, precisava gerar energia em até 72 horas após a chegada e ser totalmente desligado, desconectado e removido em até 7 dias. Também não podia, você sabe, explodir e irradiar todo mundo. 2 marcos regulatórios importantes vieram em 2022. Em fevereiro, o Pentágono divulgou os relatórios finais de impacto ambiental e, em abril, o Departamento de Energia dos Estados Unidos emitiu a decisão formal, aprovando a construção e os testes no Laboratório Nacional de Idaho, que já abriga dezenas de programas de reatores experimentais desde a Guerra Fria, como Long Shadow e outros, SL-1. Em 9 de junho de 2022, o SCO concedeu o contrato do protótipo a BWXT. O acordo, de até 300 milhões de dólares, incluía projeto final, fabricação, produção de combustível, entrega para Idaho e suporte à demonstração do reator. A X-Energy foi deixada de lado, mas seguiu com reatores refrigerados a gás em programas separados do Departamento de Energia. A BWXT de Lynchburg, Virgínia, era a principal escolha. A empresa fabricou por décadas componentes nucleares para os reatores da frota de submarinos da Marinha dos Estados Unidos e já operava uma das poucas linhas comerciais de produção de combustível triso no país. Essa é, em resumo, a história do projeto Pele. Desde 2022, segue em desenvolvimento no Laboratório Nacional de Idaho, apesar de alguns atrasos. O Pentágono previa iniciar os testes em 2024, mas até 2025 esse prazo foi adiado de forma pouco transparente para a segunda metade da década. A expectativa é que o reator protótipo funcione menos como experimento isolado e mais como ponte para uso militar ampliado. Quando implantado, espera-se que o reator seja o primeiro reator operacional de 4ª geração a produzir eletricidade em solo americano. A classe de projetos nucleares avançados debatida há mais de 20 anos em revistas de engenharia e debates de política pública, mas que até então era quase só teórica. Agora que você conhece a história, como funciona esse reator? Ignorando containers, marca militar e ser protótipo, é um reator refrigerado a gás de alta temperatura. O hélio passa por um núcleo de grafite, absorve o calor da fissão e o transporta para um sistema de conversão de energia que transforma esse calor em eletricidade. O
O projeto da BWXT tem cerca de 1,5 megawatts elétricos dentro da faixa original do programa, de 1 a 5 megawatts. Suficiente para operar uma pequena base, mas insuficiente para algo maior. O interessante é o combustível. Peli utiliza o chamado TRISO, abreviação de triestrutural isotópico. Cada partícula de combustível é um núcleo de urânio do tamanho de uma semente de papoula, com cerca de 1 milímetro de diâmetro, revestido por camadas de carbono e cerâmica de carboneto de silício. Esses revestimentos são projetados para funcionar como pequenos recipientes de contenção, prendendo os produtos radioativos da fissão produzidos no interior e permanecendo intactos em temperaturas muito acima de qualquer coisa que o reator deva atingir durante a operação normal. Milhões dessas partículas são compactadas em elementos combustíveis no núcleo. O TRISO é estudado desde os anos 1960 e testado no Laboratório Nacional de Idaho e em Oak Ridge, onde pesquisadores aqueceram amostras a mais de 1.600 graus Celsius e observaram resistência dos revestimentos. Para um reator que pode ficar em um aeródromo com infraestrutura mínima, essa margem térmica é muito importante. O urânio nesses grânulos é o raleu, ou urânio de baixo enriquecimento de alto teor. Reatores comerciais usam combustível enriquecido a cerca de 5% de urânio 235, enquanto o material de grau militar ultrapassa 90%. O raleu é enriquecido a menos de 20%, oferecendo combustível mais energético para reatores avançados sem ultrapassar limites perigosos. No projeto Peli, o material está sendo preparado diluindo urânio altamente enriquecido dos estoques do governo dos Estados Unidos, estratégia usada pelo Departamento de Energia para apoiar projetos de reatores avançados enquanto a cadeia comercial de raleu é desenvolvida. Como citado no início do vídeo, toda a instalação foi projetada para caber em 4 contêineres, ISO padrão de 20 pés. Um abriga o próprio módulo do reator, os outros transportam o equipamento de conversão de energia, os sistemas de controle e instrumentação e o hardware de suporte e resfriamento. O arranjo da turbina não foi detalhado publicamente, mas a arquitetura usa hélio como fluido de trabalho e ar como dissipador final de calor. Esse detalhe sobre o ar é importante. Um reator convencional precisa de rio, lago ou costa para descartar calor residual na água. Para contornar isso, a maioria dos reatores é localizada próxima a fontes de água ou reservatórios de resfriamento construídos especificamente para esse fim. A usina do South Texas Project utiliza um reservatório artificial de 7.000 acres, criado exclusivamente para as operações dos reatores. Enquanto isso, o maior reator nuclear da Europa, a usina nuclear de Olkiluoto, utiliza o vasto Mar Báltico como sua fonte de resfriamento. Isso não é isento de riscos. A poluição térmica é um problema comum, prejudica ecossistemas e pode matar peixes. No raro caso de fusão do núcleo, a gestão da água de resfriamento contaminada é polêmica. Alguns reatores soviéticos, por exemplo, envenenaram lagos próximos por anos até sua destruição. Aqui os reatores menores do projeto Peli podem ter vantagem. Peli é resfriado a ar, podendo ser instalado sobre uma base de concreto no deserto ou numa ilha do Pacífico, sem precisar levar junto uma lagoa de resfriamento nem causar danos a um curso d'água próximo. Junto ao formato de container, isso amplia muito a lista de locais possíveis: caminhões, trens, navios cargueiros e aviões. C-17 já transportam containers de 20 pés. Por isso, o reator foi pensado para usar a rede logística existente. O argumento de segurança foca no combustível e na geometria do núcleo, não em bombas ou válvulas. Se houver superaquecimento, o projeto Peli usa o feedback negativo de temperatura. Quando o grafite do combustível esquenta, a reação de fissão desacelera automaticamente, sem intervenção do operador ou acionamento de bombas. O calor residual que permanece após o desligamento, essa foi a parte do acidente de Fukushima, que realmente foi um desastre, deve ser dissipado por condução simples e circulação natural de ar pela estrutura ao redor, devagar o suficiente para que o revestimento TRISO permaneça intacto. A expressão que o programa usa é seguro a ponto de poder ir embora. A ideia é que se todos os operadores saíssem e os sistemas falhassem, o reator se resfriaria de forma estável, sem derreter a contenção.
Essa é a intenção. Se ele resiste a todos os cenários plausíveis, como sabotagem, acidentes durante o transporte, ataques diretos e degradação do combustível por décadas, é isso que a campanha de testes em Idaho deve começar a responder. Isso pode justificar os anos de desenvolvimento. Reatores nucleares, de qualquer tamanho, exigem testes rigorosos para cobrir todas as eventualidades, principalmente se forem usados em zonas de guerra ativas. Por ora, a engenharia aposta em combustível resistente, núcleo tolerante e design transportável por caminhão. Quando veremos isso em ação? Voltando à linha do tempo, em setembro de 2024, as equipes iniciaram as obras no Critical Infrastructure Test Range Complex, em Idaho. Apesar da ambição, o local de pele é modesto. Base de concreto reforçado, blindagem para absorver radiação na operação e valas, dutos e conexões para ligar o reator containerizado à instrumentação e rede elétrica do laboratório. Esta cerimônia marca quando pele deixa de existir só no papel. Dr. Jeff Waxman, gerente do programa no Escritório de Capacidades Estratégicas, afirmou que o projeto superava a fase dos reatores avançados de PowerPoint. Projetos da geração 4 foram debatidos por 2 décadas. Agora, um deles está presente fisicamente, o que é empolgante, apesar do cronograma ter mudado, como mencionamos. Os primeiros documentos de planejamento apontavam para uma entrega em 2024, mas agora, como dissemos, só no final da década. No mundo nuclear, porém, atrasos desse tipo não são exatamente incomuns. Em julho de 2025, a BWXT começou a fabricar o núcleo do reator em seu campus de inovação em Lynchburg, Virgínia, onde também produz combustível para submarinos e porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Aqui, partículas triso, blocos de grafite e componentes estruturais do núcleo se unem. A BWXT é a contratada principal, com o restante da equipe ao seu redor. A Northrop Grumman é responsável pelos sistemas de controle e monitoramento. A Rolls-Royce Liberty Works, sim, a empresa de carros, apoia ao lado da conversão de energia e a Torch Technologies cuida do trabalho de integração, unindo todas as partes. Quando o reator chegar a Idaho, os testes ocorrerão em etapas. A primeira é a montagem na plataforma e revisões de segurança pelo Departamento de Energia e pelo Laboratório Nacional. Depois, ocorre a partida inicial e os testes de criticidade, quando o núcleo mantém a reação em cadeia pela primeira vez. Depois disso, o reator será conectado à microrrede do Laboratório Nacional de Idaho, usada para pesquisar o comportamento de geradores com fontes convencionais. O longo programa de testes, planejado para durar anos, foi criado para mostrar o que o documento de requisitos de 2020 exigia: geração de energia de poucos megawatts, operação remota com mínimo de pessoal, ajuste da carga conforme demanda, possibilidade de desconectar e preparar o reator para transporte, além de procedimentos de manutenção adequados para equipes em campo. Todos esses itens devem ser comprovados na prática antes de iniciar qualquer discussão sobre instalar o reator em uma base. Para um programa cujos antecessores foram encerrados nos anos 1970, um núcleo feito em Lynchburg e uma plataforma pronta em Idaho são o maior desafio da jornada. Como já mencionado, o elemento nuclear disso tudo gera preocupação, pois as características que tornam o pele atraente para o Pentágono também o tornam controverso fora dele, na política internacional e na não proliferação nuclear. Um reator compacto pode ser transportado em uma carreta e instalado próximo a uma pista de pouso em área contestada. Um artigo de 2023 na Physics Today destacou essa divisão. O artigo dizia que o protótipo tinha um caminho técnico viável no Laboratório Nacional de Idaho, mas preocupações sociopolíticas mais amplas faziam da implantação do protótipo uma questão bem diferente. Vamos falar sobre segurança. O combustível triso e o resfriamento passivo lidam com cenários térmicos extremos, mas o reator ainda exige blindagem, proteção, monitoramento e um plano de emergência viável para os comandantes locais. Ao fim de 3 anos, o combustível irradiado precisa de um destino adequado. O plano é devolver os núcleos usados aos Estados Unidos para armazenamento e futura disposição, então o problema do transporte continua após o reator chegar à base. O processo se inverte com um material bem mais quente do que o anterior.
A vulnerabilidade no transporte do combustível era uma das maiores preocupações do projeto. A segurança vem em seguida. Um reator em base operacional avançada é alvo fixo, valioso e politicamente sensível. Mesmo sem violação, um projétil de morteiro caindo no mesmo complexo, ataque de drone ao escudo ou acidente interno pode causar contaminação e influenciar decisões políticas, independentemente da opinião dos engenheiros. O Departamento de Defesa sabe proteger material sensível, mas um reator em plataforma difere de uma ogiva em bunker. Há ainda questões de não proliferação. Preocupações com proliferação nuclear aparecem sempre que material nuclear é transportado internacionalmente, sobretudo por militares. Só para lembrar, o combustível triso do projeto PL usa urânio com enriquecimento elevado, que é enriquecido entre 5 e 19,75%. Isso está bem abaixo do urânio de armamento e do altamente enriquecido, acima de 20%, mas ainda é mais alto que o combustível de reatores comerciais. Agora, qualquer perigo que isso possa envolver é um pouco mitigado. Além de ser relativamente pouco enriquecido, é difícil extrair urânio do combustível triso. Mesmo assim, integrá-lo a um sistema móvel que possa cruzar países gera questões. Especialistas temem que a produção ou transporte em larga escala possa normalizar o transporte de urânio mais enriquecido. Implantar no exterior exige aprovação do país anfitrião, e aceitar um reator militar americano provavelmente será complicado na Europa ou em qualquer lugar. A oposição interna, mudanças de governo e políticas podem atrasar ou anular acordos que levaram anos para serem feitos, além da questão do custo. O contrato do protótipo é de até 300 milhões de dólares e custos como preparação do local, testes, combustível, retorno e descarte do material ainda se somam a isso. Comparado a um gerador a diesel, essa nova fonte de eletricidade será cara, mas ser de baixo custo faz parte do objetivo de PL. Sua proposta de valor não é energia barata, mas contínua, sem depender de comboios, alternativa ao custo material e humano dos caminhões de combustível. Defensores do Departamento de Defesa e da BWXT ressaltam a defesa em camadas já presente no projeto. Revestimentos, triso, desligamento passivo, custódia militar do material do início ao fim e testes supervisionados por anos. Porém, críticos levantam questões. O que ocorre durante um longo ataque à base? Como o núcleo se mantém após anos em tempestade de areia ou névoa salina? E, se houver problema, quem estaria qualificado a desmontar o equipamento? Assim, mesmo que PL seja importante, ainda não se sabe como a ideia será usada. O Pentágono terá que decidir, em última instância, se PL se tornará um sistema em operação ou permanecerá como um experimento único no deserto. Não que o potencial sucesso de PL não seja empolgante à sua maneira. Deixando de lado usos militares, o equipamento também serviria em contextos humanitários, como auxílio em desastres após furacões. Derruba uma rede regional ou fornece energia a comunidades civis isoladas. Se a tecnologia estivesse disponível em escala mais ampla, por que não ampliar seu uso além de missões e bases militares? O caminho oposto também é possível. O protótipo pode funcionar tecnicamente e ainda assim se mostrar caro demais por quilowatt-hora, pesado demais para as aeronaves previstas pelo programa e complexo demais para que as equipes consigam fazer a manutenção em campo. Qualquer que seja o resultado, será acompanhado de perto. Aliados que consideram seus próprios reatores móveis, fornecedores que comercializam micro-reatores comerciais e concorrentes avaliando programas semelhantes, todos têm interesse no que é produzido em Idaho. O padrão criado para reatores avançados transportáveis deve durar mais que o protótipo. O teste mais difícil ocorre junto ao de engenharia, para mostrar que um reator funcional pode sair de uma usina, acompanhar militares e ser aceito como infraestrutura. Obrigado por assistir.